E o conceito de terapia celular é um conceito principalmente relacionado ao uso de células para que a gente possa tratar o paciente com o efeito dessas células, né? E lembra que eu falei lá no início que a célula-tronco é uma célula importante, todos os tecidos têm célula-tronco em diferentes momentos de evolução e que às vezes pode haver um cruzamento entre, por exemplo, a célula-tronco hematopoética, que produz os tecidos os relacionados à medula óssea, ao sangue, ao sistema imunológico, com outros tecidos, no caso, principalmente músculo, cartilagem, osso e etc. Então, né, há mais ou menos uns 20 anos, 20 e poucos anos, vem sendo estudada a possibilidade de se utilizar essas células para tratamentos, né? E a gente não vai entrar nesse detalhe, mas esse gráfico eu já mostrei para vocês. Isso é baseado na autorrenovação, na pluripotencialidade, ou seja, se você pegar uma célula, quanto mais primitiva ela for dentro da evolução, mais chance ela tem de vir a desenvolver outros tipos de células colocadas no tecido. Então, vocês imaginam, por exemplo, que uma célula-tronco da medula óssea, se eu injetar essa célula no coração, ou no fígado, ou em outros órgãos que precisam de uma regeneração, eu teria a possibilidade de desenvolver células desses outros órgãos, mesmo ela não sendo uma célula daquele tecido. Então, isso é importante porque existem uma série de estudos, isso é muito experimental ainda, né? São 20 anos, mas está ainda no experimental, que trariam a possibilidade. Por exemplo, vocês imaginam um paciente que desenvolveu um acidente vascular cerebral, né? Um AVC, ou que desenvolveu uma doença degenerativa do sistema nervoso, que fez uma lesão da medula espinhal, nesse caso, o sistema nervoso, né? Existem vários exemplos, vocês devem ver na mídia toda hora alguém que está paraplégico, que sofreu um acidente e teve uma lesão de coluna cervical, ou até em outros níveis, e que você poderia, com essas células, produzir, então, a regeneração desses tecidos, né? Isso é muito importante, muito importante. A gente ainda não conseguiu chegar, vamos dizer assim, nesse nível de complexidade, mas em algumas utilizações já vem mostrando um papel que pode ser terapêutico, que pode ser usado como estratégia. Então, a gente colocou aqui, por exemplo, eu não tinha colocado esse exemplo antes, mas vocês verem, isso aqui é o osso. Dentro do osso, a gente imaginava que existia um tipo de célula-tronco. Célula-tronco hematopoética, da medula óssea, produz sangue, produz sistema imune. Mas existem outras células nesse tecido. Então, a gente tem aqui, por exemplo, uma outra célula que é chamada célula mesenquimal. Essa célula é como se fosse uma célula de base. A célula-tronco precisa dessa célula mesenquimal para se nutrir, para produzir vasos, para produzir sustentabilidade para essa célula. Bom, se isso é verdade, então a célula mesenquimal ela pode ser usada como uma base, né, para a regeneração de outros tecidos, porque ela produz vasos, ela produz gordura, ela produz osso. Então, se eu tenho uma fratura que destruiu, por exemplo, um osso completamente, quem sabe se usando célula mesenquimal como transplante, eu posso regenerar esse osso com mais facilidade. Então, essa é a base da terapia celular. E a terapia celular, ela tem, obviamente, esse aspecto da terapia regenerativa e tem o aspecto dentro do próprio transplante de medula óssea, que a gente citou, e o doutor Renato acabou de falar também, da regeneração, da imunomodulação, ou seja, ajudar o enxerto, ajudar a medula óssea a curar aquela doença, curar o mieloma, curar o linfoma, a leucemia, coisa que às vezes a gente não consegue só com o transplante. Então, substituição, reposição, produção de fatores que ajudam, como no caso da mesenquimal, ajudam a nutrir, ajudam a movimentar o sistema imunológico, proteção, imunorregulação e restauração dos tecidos, da estrutura dos tecidos. Então, isso é terapia celular. Passamos por um momento de remover células de um doador, no momentos de
tratar o paciente para que ele receba essas células e depois a recuperação depois de receber as células do paciente. Isso tudo, obviamente, vem baseado em estudos animais, eu não vou falar sobre isso, mas no caso da célula mesenquimal, me parece que essa, nesse momento, ainda é a célula que já demonstrou mais utilidade e que já tem até resultados clínicos sendo utilizados. Então, eu vou mostrar para vocês, vou passar aqui um pouquinho. A gente caracteriza, por exemplo, uma célula mesenquimal. Às vezes é difícil você dizer assim, célula, você olha no microscópio e você vê qual é a característica dela, de um linfócito, de um leucócito, você consegue ver. A célula mesenquimal, ela tem algumas características específicas. Ela tem que ser cultivada. Então, você, por exemplo, para obter célula mesenquimal, você não colhe o sangue e você já tem célula mesenquimal. Você tem que botar no meio de cultura, esse meio de cultura ele vai evoluir e vai ser lavado esse meio de cultura e num determinado momento, às vezes 12, 13 dias, 15 dias após a cultura, é que você começa a obter esse tipo de célula aqui, que é uma célula que tem uma característica específica, tem uma característica de marcador específica, mas ela só se obtém através de cultura. Então, quem disser, por exemplo, que está fazendo terapia celular, está tirando gordura no centro cirúrgico, está produzindo célula mesenquimal no centro cirúrgico e está injetando, isso é mentira. Então, tem muito charlatanismo envolvendo a terapia celular. Né? Então, isso é um dos critérios da terapia com célula mesenquimal. É você caracterizar essa célula, também pode ser chamada de estromal, é a célula que vai nutrir outros tecidos, outras células. Eu queria mostrar para vocês que, por exemplo, uma das utilidades da célula mesenquimal, do uso dessa célula, pode ser o controle da doença do enxerto contra o hospedeiro. Já que nós injetamos uma célula da medula óssea do doador e essa célula tem que tolerar o organismo do paciente, se eu injetar junto células mesenquimais, pode ser que eu consiga controlar esses efeitos imunológicos que estão agredindo o paciente, porque a célula mesenquimal, ela dá como se fosse uma organizada no sistema. Ela é uma célula nutridora, ela é uma célula que organiza o tecido. Então, com isso, a gente tem um amadurecimento da célula do transplante mais consistente. Eu vou mostrar para vocês uma experiência que nós tivemos, não sei se dá para todo mundo ver daí. Isso é um caso, isso não foi publicado, é lógico, eu vou explicar por quê, porque isso é um acidente radioativo. Né? Então, os acidentes radioativos, a Agência de Energia Nuclear Mundial, ela tem um acordo com o Brasil, e o Brasil faz parte desse grupo. Eu era o representante na agência, quando um engenheiro sofreu um acidente no Peru, e esse acidente foi exatamente a irradiação. Ele tinha uma fonte de radiação que ele estava medindo um tanque, e ele extravasou essa fonte nessa região dele aqui, que é essa região aqui. Tá? Então, ele fez uma lesão necrótica, que começou com uma vermelhidãozinha, como uma queimadura, e foi aprofundando até chegar à necrose óssea, necrose muscular, e ficou essa coisa horrível aqui que vocês estão vendo. Então, esse tipo de problema é um problema que é incurável. Na verdade, o que acontece é vai perdendo o tecido, vai tirando o tecido, vai desbridando e perde a perna. Tá? Então, qual é a proposta para esse tipo de tratamento? É você reorganizar o tecido. E reorganizar o tecido só com injeção de célula mesenquimal. Esse engenheiro foi, então, trazido pela agência aqui para o Brasil, todo um esquema de segurança, veio para o Hospital Marcílio Dias e o SEMO, nossa unidade no INCA, produziu célula mesenquimal para injeção nessa região. Então, esse foi o primeiro caso. Nós fizemos, na verdade, mais de foram 2 casos ao todo para cooperação internacional. E esse caso, nós tínhamos uma técnica que foi fornecida por um hospital naval da França, né, e desenvolvemos aqui as células mesenquimal com essa técnica que veio da França. Aqui é o Flávio preparando o material. E aqui, não sei se dá para vocês verem, talvez se apagasse a luz era melhor. Mas tem uma lesão que ela está bem maior do que aquela que a gente viu anteriormente, porque os cirurgiões fizeram o desbridamento
e uma limpeza daquela área, tiraram a área necrótica até deixar praticamente só tecido normal, e nós fizemos um enxerto com pele, com músculo, desculpa, para cobrir essa região. E foi injetado célula mesenquimal produzida por esse sistema que a gente recebeu da França, e esse aqui é o resultado desse tratamento. Ou seja, houve uma regeneração total da lesão, a célula mesenquimal promoveu uma organização, o enxerto de músculo pegou e foi coberto com pele à medida que ela foi se desenvolvendo, e o paciente ficou curado e não perdeu o membro. Então, esse tipo de tratamento é um tratamento que vem sendo usado, por exemplo, para úlcera de paciente diabético, para doenças vasculares periféricas, para alguns tipos de problema na cartilagem do joelho, por exemplo, que já vem sendo utilizado e aplicado e com muito sucesso, diga-se de passagem. Mas esse aqui, especificamente, para nós foi gratificante, foi impressionante. Quer dizer, já tem pelo menos uns 10 ou 12 casos no mundo tratados dessa forma, e acidente radioativo é igual a necrose até o osso e perda do membro e perda da estrutura. Então, por último, só para terminar, o Flávio colocou aqui uma lembrança que todo mundo deve ter ouvido falar na mídia e nos hospitais. Se fala muito dessa técnica chamada CAR-T. Na verdade, o CAR-T é um tipo de imunoterapia que pode ser feita para tratar determinados tumores, determinadas doenças, inclusive o mieloma está aí surgindo como uma possibilidade. O que acontece existe uma teoria de que o sistema imunológico tem células, que são os linfócitos T, principalmente, que são, como eu disse, os sentinelas do nosso corpo, e ficam tomando conta se aparece uma célula com características anormais. Então, quando o sistema imunológico está funcionando bem, ele vai lá e retira essas células de circulação. Então, isso é o que acontece normalmente quando você tem uma situação de proteção, ou seja, as células estão funcionando e estão eliminando o que não presta. Quando você tem uma falha qualquer desse sistema imune, ou perda do equilíbrio, há um escape e há a formação de um tumor, de um câncer, né? Então, os pesquisadores eles perceberam que existem algumas doenças que têm marcadores nas suas células específicos. O Dr. Renato citou aqui linfomas que são, por exemplo, CD20 positivo, CD19, não é isso, Roberto? Então, aí essas células permitem que se produza em laboratório células, linfócitos T, contra essas células, contra esses marcadores. Então, a teoria do CAR-T é exatamente isso, é você produzir para um determinado receptor um clone de células T em laboratório que você possa administrar, e essas células vão especificamente naquele marcador da doença e controlam a doença. Então, isso tem sido utilizado já, ainda com muita parcimônia, porque é um tratamento muito caro, está chegando no Brasil, assim, um caso ou outro, mas é muito caro isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, e a ideia é que a gente consiga, dessa forma, produzindo essa célula que reconhece por um receptor específico, ela reconheça que esse receptor, que essa célula anormal, ela tenha um marcador anormal, e que esse marcador específico ele seja destruído, essa célula seja destruída por essas células que foram produzidas. Então, esse é um tipo de terapia celular. Eu não vou entrar no detalhe, mas a ideia é que a célula T ela tem a capacidade de reconhecer um marcador específico. Então, vocês imaginam a complexidade, porque se eu injetar célula T e eu não tiver uma característica específica da célula, eu não tenho como utilizar essa técnica. Porque se eu utilizar, eu posso estar com esse mesmo marcador em outras células do corpo e eu vou causar efeitos colaterais muito intensos. Então, na verdade, é uma técnica que está chegando, e existem já, por exemplo, aqui eu não vou entrar nesse detalhe, mas existem, por exemplo, inúmeros estudos
sendo realizados, se vocês olharem aqui, ó, de 2008, não estou conseguindo enxergar, mas 2008, 2009 em diante, olha a quantidade de estudos no Clinical Trials, que é vamos dizer assim, onde se registram os estudos, inúmeros estudos estão sendo feitos focados em CAR-T, e já existem produtos, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, comerciais para que se utilize essa técnica. Então, essa é uma ideia que é justamente relacionada à terapia celular. O doador faz uma aférese, retira células, cultiva essas células com marcadores específicos, se separa essas células e se devolve a célula marcada e para que haja o tratamento do paciente que é portador da doença específica. A gente tem alguns casos, vamos dizer assim, no caso aqui essa menininha com doença incurável, que não teve boa resposta ao tratamento convencional, e ela então, ao receber o CAR-T com marcador anti-CD19, então ela conseguiu controlar e a doença aparentemente está sob controle. Então, assim, a terapia celular, ela envolve técnicas de imunomodulação, imunotratamento pós-transplante, mas nesse caso específico, tem até propostas de não precisar fazer o transplante. No caso, seria, se você tem uma doença bem definida, com um marcador bem identificado, produzir células contra esse tumor especificamente, sem inclusive precisar tomar quimioterapia, precisar tomar outros tipos de agentes mais agressivos. Então, eu não queria deixar em branco essa fala do Flávio. Acho que é importante passar a mensagem. Isso é totalmente novo, é inovação tecnológica pura, e que no Brasil a gente já tem pesquisadores trabalhando para produzir esse tipo de possibilidade terapêutica para os pacientes também. Tá bom? Então, acho que é mais ou menos isso. Obrigado.